O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje, a experiência da justificação. Assim como em todos os aspectos cruciais da salvação, Satanás ele forneceu uma contrafação em relação à justificação, ou seja, uma justificação falsa, onde a salvação é prometida, mas não é entregue. Assim como existiam falsos evangelhos disfarçados de verdadeiros lá nos dias de Paulo, da mesma forma temos falsos evangelhos hoje, prometendo aquilo que não podem cumprir. E multidões de cristãos sinceros compraram a versão de Satanás do Evangelho, porque parece muito bom. Do que se trata essa falsificação popular da verdadeira justificação? Basicamente, é limitar a justificação até somente a lição anterior que vimos juntos, a lição número 9. É restringir e limitar a justificação ao fato de Deus nos declarar justos. Em outras palavras, está apresentando o Evangelho pela metade. Muitos cristãos acreditam que a justificação se limita a perdoar, esquecer os pecados cometidos e então declarar alguém justo. Nesta lição, veremos que existe um outro aspecto vital da justificação. Sem essa dimensão, a justificação é superficial e insatisfatória. Então, qual é o segundo aspecto da justificação? Tito, capítulo 3, o verso 5 a 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Veja que a justificação envolve algo mais que o perdão. Observe atentamente como é que Deus faz para nos salvar. Diz o verso, o lavar da regeneração. E isso não se refere às águas do batismo, se refere ao lavar do coração. Na verdade, é uma experiência do coração, uma transformação completa. Pois o verso diz, a justificação envolve ser regenerado, a justificação envolve ser renovado. E isso acontece na mente, essa transformação. Muda meus valores, muda as minhas atitudes, o Espírito Santo renova a minha mente. E então eu não sou mais centrado em mim mesmo, porque agora eu sou centrado em Cristo e também no próximo. Agora tenho a mente de Cristo. Quando esse lavar da renovação tiver sido realizado por Cristo e pelo Espírito Santo, então eu estou justificado e salvo. Perceba, há mais na justificação do que ser perdoado por pecados passados. É justificação experimentada na vida interior. É crucial que entendamos que a justificação segue, ou seja, vem depois de ter havido a regeneração e a renovação. Vamos ver como é que Jesus descreveu a salvação. João capítulo 3 e o verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus não usou a palavra justificação com tanta frequência quanto Paulo para descrever a obra da salvação, mas Jesus foi muito claro sobre como somos salvos. Ele disse que o novo nascimento é um pré-requisito essencial para a salvação. Na sua expressão mais básica, a justificação na experiência é o novo nascimento. O novo nascimento não segue a justificação, é a justificação. O que significa estar em Cristo, que nos diz em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 17?
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é estar em salvação ou ser salvo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa. Deus cria uma nova pessoa com novas motivações, com novos desejos. Jesus compara esse processo com o nascer de novo. O que deve acontecer então com o velho homem? Romanos capítulo 6, versos 6, 7 e 11. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que esse verso não diz que quando o velho homem é crucificado, ele não peca tanto assim. Não diz que é apenas contado como morto. Esse verso diz que o homem velho, ou o velho homem e o pecado morrem juntos. O velho homem é, na verdade, nossa velha maneira de viver, na qual o egoísmo e o amor próprio acabam governando a vida. Este velho homem deve morrer e é substituído então pela nova criatura, uma nova criatura que é produzida por Jesus e pelo Espírito Santo no novo nascimento. Observe que considerarmos a nós mesmos como mortos é o mesmo que sermos crucificados de verdade. Ser declarado morto é estar realmente morto. E quando o velho homem está morto, o pecado também morre junto. Assim como o velho homem e o pecado são sinônimos, a nova criatura e a obediência também são sinônimos. Assim, a justificação e obediência também devem ser uma e a mesma coisa. É por não vermos essa obediência em nós que às vezes começamos a duvidar da nossa experiência e nos perguntamos se estamos mesmo justificados. É nesse ponto que devemos confiar e contar com a primeira parte da justificação mais uma vez, porque precisamos ser perdoados novamente pelos pecados cometidos. Mas como é que Deus lida com esse problema do pecar? 1 João capítulo 2 e o verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse verso não está dizendo que o pecado ele não pode mais ser perdoado após o novo nascimento, mas está dizendo que é o propósito de Deus que não pequemos mais. E Jesus nos perdoará se pecarmos. Por causa da grande misericórdia de Deus, Ele continua a nos perdoar se pecarmos após o novo nascimento. Mas nunca, jamais devemos pensar que o pecado é necessário ou inevitável depois de termos sido justificados. Porque esse verso nos diz que é o plano e desejo de Deus que não pequemos. Ele realmente quer que estejamos mortos para o pecado e vivos para a obediência. Nunca devemos confundir misericórdia de Deus com plano de Deus. Ele faz muitas coisas por nós por causa de seu grande amor e sua infinita misericórdia, coisas que na verdade Ele desejaria não ter que continuar a fazer, como por exemplo, perdoar-nos continuamente por continuarmos pecando. O plano de justificação de Deus inclui fazer-nos novas criaturas, o que significa estar morto para o pecado. Qual é a maneira de Deus para alcançar esse grande objetivo? Filipenses capítulo 2 e o verso 5. De sorte que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Olha, se esse texto é realmente verdadeiro, existe uma maneira de participar do plano de Deus. Se andarmos diariamente com Cristo, contemplando a Cristo, comungando com Ele,
por um milagre do Espírito Santo, nós vamos realmente pensar como Cristo pensava e tomar as decisões como Ele tomou e resistir ao pecado como Ele fez. O aparentemente impossível torna-se uma realidade. Talvez precisemos gastar mais tempo, mais energia, aprendendo a ter a mente de Cristo todos os dias. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. Não é apenas perdão pelo pecado, mas recuperar do pecado. É o transbordar do amor redentor que transforma o coração. Davi teve a verdadeira concepção de perdão quando orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. O perdão de Deus é mais do que declarar, é recuperar, transformar, renovar. É um coração limpo criado dentro de nós. Isso não é santificação, faz parte do perdão. A justificação transforma no mesmo instante que declara. O perdão é uma transformação interior. Tendo-nos feito justos mediante a imputada justiça de Cristo, Deus nos pronuncia justos e nos trata como justos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Estas afirmações não estão de acordo com a atual definição de justificação no mundo cristão. Elas dizem que antes que Deus nos declare justos, Ele nos torna justos. A justificação pela fé é sermos feitos justos. A atual teologia cristã diz que a justificação é ser declarado justo. E o tornar justo então vem depois, na santificação. Mas o que estamos estudando nos diz que a justificação é exatamente tornar justo interiormente, assim como declarar justos legalmente. Aproximando-se o pecador da cruz erguida e prostrando-se junto à mesma, atraído pelo poder de Cristo, dá-se uma nova criação. É-lhe dado um novo coração, torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus mesmo é justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Justificação é receber um novo coração de Deus, tornando-se então uma nova criatura. Mas existe entre nós uma forte tentativa de colocar o poder transformador do Espírito Santo separado da justificação, colocando então a transformação totalmente dentro do processo de santificação. Mas o que nós estamos descobrindo juntos nessas declarações é que transformação e justificação fazem parte do processo justificativo. Depois disso é que Deus nos declara justos. Justificação é simplesmente outro nome para o novo nascimento, a nova criação, o novo coração. Ao receber sua justiça imputada através do poder transformador do Espírito Santo, nos tornamos semelhantes a Ele. Observe que a justiça imputada vem do poder transformador do Espírito Santo. Alguns hoje querem dizer que somos justificados por Cristo e santificados pelo Espírito Santo, mas em nenhum lugar a inspiração apoia essa separação do trabalho de Cristo e do Espírito Santo. Ambos estão envolvidos na justificação e santificação. É claro que imputado significa mais do que contabilidade e crédito. Ser perdoado da forma que Cristo perdoa não é apenas ser perdoado, mas renovado no espírito da nossa mente. O Senhor diz: um novo coração eu te darei. A imagem de Cristo deve ser estampada na própria mente, coração e alma. Parte da justificação é sim ser perdoado pelos meus pecados. Meus pecados são esquecidos. Mas parte da justificação é também ser transformado na experiência do novo nascimento. A justificação é declarativa, mas é também experimental. O atual entendimento popular da justificação é que ela consiste apenas em uma parte. O novo nascimento é considerado parte da santificação. Mas isso é perigoso, porque isso significa que podemos ser justificados e salvos mesmo antes que o novo nascimento aconteça.
Isso significa que mesmo que a experiência do novo nascimento não esteja mudando a minha vida de dentro para fora, ainda estou justificado e salvo. Essa separação entre declarar-nos justos e fazer-nos justos não é bíblica e tem contribuído mais do que qualquer outro ensino para incentivar que os cristãos tolerem o pecado em suas vidas, pois acreditam que estão justificados mesmo quando o pecado aberto e não perdoado está ativo em suas vidas. A realidade é que estamos lidando com dois evangelhos completamente diferentes aqui, ambos competindo pela nossa lealdade. A falsificação do evangelho por Satanás não é menos real e menos destrutiva do que a falsificação que ele fez do dia de adoração a Deus. Precisamos ter muita certeza de que sabemos por nosso próprio estudo e experiência também o que realmente é o evangelho, para que possamos dizer como Paulo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Deus abençoe.